Queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez por aqui para repartir, compartilhar aquilo que o Senhor traz aos nossos corações e sempre Deus tem ministrado aos nossos corações dentro do contexto que nós estamos vivendo, Contexto cultural, em especial contexto cultural, porque dentro desse contexto cultural está tudo, Está o mundo ciência, está o mundo ideológico, enfim. Para esse tempo, para esse dia, para esse tempo sombrios, Tempos sombrios que nós estamos enfrentando. Quero tratar com vocês um assunto hoje bem sensível, Que quando se fala de criança, é bem sensível essa questão. A palavra de Deus denuncia no Antigo Testamento sobre um Deus com D minúsculo lá, uma mente, um principado, uma ideologia satânica chamada Moloque, chamada Moloque. Eu não sei se você sabe, mas é desta palavra Moloque que deriva a palavra moleque. Não sei se você sabe. Às vezes a gente sai pronunciando termos, sem saber das suas raízes, em especial etimológica, raiz etimológica lá da palavra. Então, o termo moleque vem de Moloque. O que era o que estava por trás da ideia Moloque? Esse Deus, ele exigia sacrifício de criança. Ele exigia sacrifício de criança. E o sistema religioso, eles convencia os pais de levarem os seus próprios filhos para serem sacrificados ao Deus Moloque. Aí tava lá a estátua, tinha uma fogueira no seu estômago, tinha uma fogueira lá, e eles colocavam as crianças lá, tinha outra, enfim, era várias formas lá, mas a ideia lá era que as crianças eram sacrificadas no corpo lá, na imagem lá, E Moloque não é só uma estátua, Moloque é uma mente, Moloque é uma estratégia, Moloque é uma ideia, Moloque é um espírito. O Moloque, às vezes ele não vem com esse nome, mas a ação denuncia que por trás está a ideia Moloque, de querer sangue inocente, de querer sangue de criança. E nesse tempo que a gente está enfrentando aí, os nossos colégios, sendo atacados, o Moloque lá, usando pessoas disponíveis. Hoje não é mais a imagem, uma estátua. Hoje são pessoas que emprestam o seu coração, a sua mente para executar a ideia do Moloque. E hoje as crianças estão sendo assassinadas, Aí tem lá a ideia lá de jogos virtuais, que para os indivíduos lá passar de fase tem que tirar vida de criança. E isso não é um jogo, só um jogo. Isso é um principado, isso é uma ideia maligna, isso é um demônio, isso é Moloque, isso é satânico, que usa as mentes disponíveis, E isso precisa ser denunciado. Precisamos denunciar isso no mundo espiritual, além do cuidado que os pais precisam ter, que os professores precisam ter, que os diretores precisam ter, que as autoridades precisam ter. Além, a gente precisa, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual e denunciar esse ataque Moloque às nossas crianças. Além das ideologias querendo roubar a identidade dos nossos filhos, agora vem mais esse ataque aí de Moloque.
Mas eu tenho observado que sempre que se levanta ataque contra criança é porque o diabo, Satanás, ele está prevendo alguma coisa, né? Quando ele foi lá destruir lá as crianças lá dos hebreus lá no Egito, é porque Deus estava para libertar o povo através do Moisés. Ali naquela geração ia nascer um Moisés. Então o diabo queria ceifar. Quando Jesus veio à terra, quando Jesus nasceu, Herodes ficou doido e que matou muitas crianças naquele tempo, naquela geografia, de sua época. Então assim, sempre há um ataque em relação às crianças quando Deus está fazendo alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus quer fazer alguma coisa através dessa geração, através dos nossos filhos, dos nossos netos, e o diabo ele nunca vai ficar satisfeito com isso. Mas nós como pais, como pastores, como igreja, precisamos nos posicionar para denunciar e tomarmos muito cuidado, mas denunciar esse espírito de Moloque que está atacando as nossas crianças, que venhamos nos posicionar. Tempos sombrios, mas é em tempos sombrios que a igreja se posiciona, porque a igreja é luz, porque a igreja é sal. Pense nisso, que Deus te abençoe.